Está no ar a rádio via WhatsApp, levando a palavra de Deus com o missionário Jefferson, da Igreja de Deus Missionária Idem. Todo dia, uma palavra para você. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero pregar a palavra de Deus por via rádio WhatsApp. Quero mandar um abraço ao nosso querido irmão missionário Jefferson. Que Deus continue te abençoando, varão, e te dando força. E quero mandar um abraço também a todos os ouvintes, a todos os pregadores que pregam a palavra do Senhor. Irmãos, aqui na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Repetindo, portanto, aquele que sabe e que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É tremendo essa passagem bíblica, né, irmão? Porque a gente tem que ver o contexto. Ela começa no capítulo 13, onde o povo de Israel estava disperso, estava em várias regiões, né? E ali eles começam a fazer planos. Eles falam assim: iremos a tal cidade e lá ganharemos, teremos lucros e depois de algum tempo voltaremos. E Tiago, ele começa a trazer um ensinamento profundo até da forma que nós devemos lidar e falar com o Senhor e submeter, né, submeter às ordenanças e aos mandamentos do Senhor. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós nos tornamos servo. E servo é aquele que serve. Quando Tiago começa a falar isso, no versículo seguinte, no versículo 14, ele diz: vós não sabes o que acontecerá amanhã. A vossa vida é como um vapor que junta e se espalha. Tiago começa a ensinar que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e que a nossa vida é como se fosse um vapor que junta e se espalha. Que a nossa vida é muito rápida, irmã, ela é passageira. Nós estamos peregrinando, nós estamos de passagem nessa terra. Cada instante da nossa vida que nós perdemos, nós prejudicamos a nós mesmos. Cada segundo, temos que aproveitar cada instante. No versículo 15 ele diz: em vez de vós dizer isso, iremos a tal lugar e lucremos, vós deveis dizer assim: se o Senhor quiser, iremos a tal cidade e lá lucremos. Quando Tiago ensina, se o Senhor quiser, ele está ensinando como o servo tem que se submeter a Deus. O que a própria carta de Tiago diz? A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Então ele está falando de se submeter, de submissão a Deus, irmãos. Colocar o Senhor em primeira instância, em primeiro plano nas nossas vidas. Quero viajar para tal lugar. Se o Senhor quiser, irei a tal cidade e lá evangelizamos e anunciamos a palavra. Né? Se o Senhor quiser, iremos a tal cidade e lá construiremos uma congregação. Tudo nas nossas vidas nós temos que botar debaixo da submissão do Senhor. Paulo, em uma das suas cartas lá no livro, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5, ele começa a escrever para os irmãos de Coríntios, e ele começa a falar que pretendia passar pela Macedônia ali, evangelizar aquela área e voltar nos irmãos, mas não queria ficar pouco tempo, queria ficar um certo tempo com os irmãos. Aí ele fala assim: se o Senhor permitir, aquele leproso lá em Mateus capítulo 4, ele chega para Jesus, se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, Jesus,
O Senhor pode me curar. É desta maneira que nós temos que falar para o Senhor. O Senhor é majestade, o Senhor é real, o Senhor é Deus, o Senhor é autoridade máxima em nossas vidas. Nós temos que submeter a Ele. E Tiago chega a dizer que se nós não agirmos desta maneira, a nossa presunção, a nossa pretensão se torna maligna. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Está no ar a rádio via WhatsApp, levando a palavra de Deus com o missionário Jefferson, da Igreja de Deus Missionária Idem. Todo dia, uma palavra para você.